telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, os médicos brasileiros têm sido vítimas de uma campanha injusta e covarde por parte do governo federal, em especial do Ministério da Saúde. A imputação da responsabilidade sobre a crise da saúde pública nas áreas periféricas dos grandes centros e nos municípios do interior do Estado aos médicos é de uma demagogia e de uma irresponsabilidade que salta aos olhos. É óbvio que as periferias e as regiões periféricas e os municípios do interior dos estados no Brasil não tem só falta de médicos, deputado Luiz Castro. A realidade do Amazonas talvez seja simbólico. No interior do estado do Amazonas, lá em Ipixuna, não falta só médico. Falta advogado, falta psicólogo, falta fisioterapeuta, falta enfermeiro. Muitas vezes falta professor de química, de física, de matemática. Portanto, falta por parte do governo federal e dos governos dos estados uma política séria de investimento na criação de uma carreira médica de Estado. Nós temos insistido aqui nesta casa, por iniciativa e com protagonismo do deputado Luiz Castro, no sentido de criar uma carreira médica de Estado que garanta que o médico seja investido no serviço público como é o promotor, como é o juiz, iniciando obrigatoriamente a sua carreira pelo interior do Estado e progredindo até chegar à capital por antiguidade e merecimento. E não são só os médicos que precisam isso, o interior do Estado também não tem defensor público. Vão trazer também defensores públicos cubanos ou bolivianos ou colombianos, porque também não tem defensor público no interior do Estado. Portanto, é preciso tratar o assunto com a mais absoluta seriedade. Médicos estrangeiros, médicos formados em universidades estrangeiras, são absolutamente bem-vindos no nosso país, desde que sejam submetidos e aprovados ao processo de revalidação dos seus diplomas. Porque médico formado em universidade estrangeira, sem diploma validado, é como bacharel em direito não aprovado na prova da OAB. Bacharel em direito não aprovado na prova da OAB não é advogado, é bacharel em direito. Médico formado no exterior, sem aprovação no Revalida, no Brasil, desculpem, não é médico. E aí eu vi com muito entusiasmo uma médica cubana dizendo que tem interesse de ir para uma tribo no interior do Amazonas. E eu fico imaginando o diálogo de uma comunidade indígena com um médico que não fala português. Eu fico imaginando as condições para realizar o diagnóstico, para fazer o devido tratamento. Portanto, nós precisamos tratar a questão com mais seriedade. O governo federal precisa tratar a questão com mais responsabilidade. Eu quero lembrar que esse governo federal é o governo que impediu a regulamentação da emenda 29 no Congresso Nacional, deputado Abdala. Eu já ouço Vossa Excelência. É o governo que nega-se a estabelecer um percentual mínimo de gasto do orçamento da União para a saúde. Porque os municípios obrigatoriamente têm que gastar 15% do seu orçamento com saúde. Os estados obrigatoriamente têm que gastar 12% do seu orçamento com saúde. E o governo federal não permite que o Congresso Nacional estabeleça um percentual mínimo de gasto do orçamento da União com saúde. Aí quer colocar a culpa no médico. E olha, quem está dizendo aqui é alguém que não é médico, que não tem nenhum compromisso com o corporativismo e mais.
que acha que os médicos brasileiros precisam imediatamente enfrentar um desvio na sua formação, que precisa ter mais disciplinas de humanidade, que precisam ter uma relação mais fraterna e mais humana com os seus pacientes, em especial no serviço público, mas ainda assim, ainda entendendo que é preciso uma mudança de postura da classe médica no nosso país, eu entendo que o governo brasileiro precisa caminhar por uma solução estruturante e definitiva e não por uma solução meramente demagógica, como tem se apresentado o programa Mais Médico. Mas antes de anunciar a medida que tomarei em relação a isso, ouço o deputado Abdala Frache. Deputado Marcelo, apenas para corroborar o pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência mencionou a questão do diálogo, eu quero dizer para o senhor que não vai haver diálogo, não vai existir diálogo entre o médico cubano e a população indígena do interior do nosso estado ou de qualquer outro local do país. Esse programa hoje está travestido, arraigado com vários e vários problemas que a gente vai discutir aqui, não só hoje, mas durante toda a sua implementação. Isso é uma coisa, não sei se Vossa Excelência escutou ontem um pronunciamento da ministra da Saúde lá de Cuba, na hora do treinamento, onde ela disse que Cuba não está preocupada em obter recursos com esse programa, ela está preocupada em ajudar o Brasil de forma solidária, como se todos nós que estivéssemos ouvindo aquele treinamento fôssemos alguns idiotas, alguns tapados mentais, não soubéssemos o que está por trás de tudo isso. Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Abdala. Quero registrar ainda por fim, ouço o deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, Vossa Excelência está preocupado com a saúde do brasileiro e dos amazonenses, isso é muito bom. Eu também, acho que todos os deputados. E a crítica é em cima do governo federal. Interessante como parece que o governo federal... Não só, deputado Zé Ricardo, também do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus. Parece que... A minha crítica é coletiva. Qualquer coisa que o governo federal fizer é demagógico, não vai resolver, né? E as vozes que são contra o governo federal, logicamente vão estar repetindo isso todo dia. Eu acho que é natural. Agora é assim, questiona os médicos que vêm de Cuba. Engraçado, há uma raiva, há uma coisa, um ódio em relação a Cuba, como se Cuba fosse mal em pessoa. Interessante, a maioria do pessoal nem conhece, não conhece nada de Cuba, mas estão lá batendo em Cuba. Uma repetição, numa ladainha antiga. Aí agora exige tudo para os médicos. E Vossa Excelência até comparou com a OAB, né? Ou seja, o médico cubano é que nem alguém que não tem o registro da OAB, que não passou na OAB. Mas eu pergunto, deputado Marcelo, qual é o médico do Brasil, brasileiro então, que faz um exame para avaliar se ele está preparado ou não? Até deveria ter, então, deveria ter um exame para os médicos brasileiros, igual da OAB. Mas vamos deixar isso de lado, vamos pensar nos médicos estrangeiros que estão no interior do estado, deputado Marcelo Ramos, deputado Abdala, que viaja bastante nos vários municípios do interior. Qual foi o momento que os deputados da Assembleia Legislativa questionaram os médicos estrangeiros que estão há décadas aqui no Amazonas? Aí não tem vozes para questionar. Aí não tem deputado para questionar isso, para verificar se estão registrados ou não, se eles conseguem se comunicar com a população. Parece uma brincadeira, o que eu ouvi agora. Imaginar como é que um cubano vai se comunicar com um indígena. E aí, com isso, não vai ter comunicação e não vai ter medicina, não vai ter como ajudá-lo. Então, eu fico pensando, os peruanos, colombianos, né, e os paraguaios, todos que são de países vizinhos, médicos que estão lá. Não falam também espanhol, não é o idioma igual, parecido de Cuba? Então, parece uma brincadeira aqui. Os deputado Marcelo, Vossa Excelência conhece, dos hospitais do Estado, não tem funcionário do Estado.
Governador não faz concurso público, não tem enfermeira. Lá tem médico, estrangeiro ou brasileiro, legal e ilegal, estão lá, alguns até fazendo bom trabalho segundo o depoimento da população. Mas eles mesmos falam, os médicos, que não tem essa estrutura para poder fazer um bom trabalho. Se vem os cubanos, e aqui a reportagem mostra que é mais brasileiros do que cubanos estrangeiros que se inscreveram, que virão para o Amazonas, eles vão ter o mesmo problema. Então o fato de atrair médicos, porque você está atraindo, não está impondo, para eles virem trabalhar, é positivo. Agora eu concordo, temos que cobrar o restante de tudo que está faltando. Porque senão para a sociedade fica o seguinte, bom, então é melhor não chamar médico nenhum, porque não vai solucionar e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que nós temos que, além do médico, fazer o que Vossa Excelência lembrou. Nós temos que cobrar agora mais enfermeiros, cobrar mais auxiliares, cobrar mais profissionais específicos para trabalhar nos hospitais. Mas eu volto para aquilo que é a nossa responsabilidade, deputado Marcelo. Cobrar do governo do Estado. Parece que estão esquecendo que tem governador, ou não tem governador. Ou tem que se lembrar que na época do Lula, quem governava aqui era o Lula, porque o governador não fez nada. E agora parece que é do mesmo jeito. Cadê o governo do Estado? Parece que não tem responsabilidade, é o que recebe os recursos na área da saúde. Ninguém quer cobrar o governador do Estado. O deputado é eleito para cobrar o governador, primeiro lugar. Senão, estamos sendo pagos para fazer o quê? Para cobrar só do governo federal? Aí não é bem a nossa função. Obrigado. Deputado Zé Ricardo, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência que não sou um embandeirado contra o governo federal, pelo contrário, meu partido é da base do governo federal. Segundo, quero dizer a Vossa Excelência, deputado, que muito menos sou um embandeirado contra Cuba. Já estive em Cuba, conheço bem Cuba, não conheço Cuba como turista, conheço Cuba como alguém que passou um tempo na casa de uma família cubana. Acho que o sistema tem alguns valores importantes. Agora, deputado Zé Ricardo, Vossa Excelência vai me desculpar. Com todo o respeito, carinho, reconhecimento que tenho por Vossa Excelência vira e mexe está na tribuna falando da Prefeitura de Manaus. Aí, quando alguém fala do governo federal, Vossa Excelência diz que a gente só pode falar do governador. Pelo amor de Deus, deputado Zé Ricardo. Isso não combina com Vossa Excelência. Isso não combina com Vossa Excelência. Nós devemos fiscalizar todas as ações. Por exemplo, deputado Zé Ricardo, me estranha muito o silêncio de Vossa Excelência em relação à atitude da presidente Dilma, que impediu que o Congresso Nacional, com a sua maioria, impediu que o Congresso Nacional regulamentasse a emenda 29. Estabelecendo, Vossa Excelência está dizendo que falta servidor nos hospitais do Estado, falta dinheiro público da União na saúde, Vossa Excelência não falou nada. Quando a presidente impediu a regulamentação da emenda 29, o governo do Estado, deputado Zé Ricardo, com todas as críticas que Vossa Excelência tem, e eu concordo com todas, tem a obrigação constitucional de gastar 12% com saúde, gasta 19,28%. Vossa Excelência poderia me dizer quanto o governo federal do PT gasta? Não gasta 10, deputado Zé Ricardo. Não gasta 8, deputado Zé Ricardo. Não gasta 5, deputado Zé Ricardo. Portanto, não é razoável. Outra questão importante, deputado. Eu vejo Vossa Excelência como eu. Somos embandeirados pela realização de concurso público. Quando o governo do Estado contrata um trabalhador temporário, eu e Vossa Excelência, deputado Zé Ricardo, vamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Aí agora o governo federal contrata médicos por contrato temporário sem concurso público e nós batemos palma. É isso mesmo que o senhor está me propondo? Não é sustentável. Eu procuro, independente dos compromissos e das alianças políticas, manter uma coerência. Eu sou a favor de concurso público e contra contrato temporário no governo do Estado, no governo federal e na Prefeitura de Manaus. Eu sou a favor de gasto vinculado, de percentual vinculado de gasto com saúde
no governo do Estado, na Prefeitura de Manaus e no governo federal. Porque daí parece que não há uma coerência. Mas o que eu quero propor aqui, deputado Abdala, é, utilizando o modelo do prefeito de Florianópolis, estou protocolando um projeto de lei hoje, impedindo a atuação no sistema público de saúde no estado do Amazonas de médicos sem a devida revalidação de diploma. A LDB é clara: diploma estrangeiro no Brasil só vale depois de revalidado. Sem validação não é médico, não pode trabalhar. Ah, tem que ter um exame para médico brasileiro. Poderia pegar o deputado Praciano e apresentar uma emenda à lei dos médicos para que eles fossem submetidos a um exame como são os advogados. Mas hoje eles não são. E a LDB diz que médico estrangeiro para atuar no Brasil tem que revalidar o diploma. Ou a lei não vale mais nada quando contraria o interesse do governo federal. Portanto, estou protocolando o projeto de lei hoje. Espero que esta casa possa apreciar com a maior brevidade possível. Deputado Marcelo, apenas para dizer para Vossa Excelência que concordo com esse seu projeto, conte com o nosso apoio para que a gente possa aprová-lo aqui o mais rápido possível para acabar com essa distorção que estão querendo fazer na medicina no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a parte do deputado Marcelo Ramos. Deputado Josué Neto, eu quero concordar com Vossa Excelência que mais importante do que qualquer questão corporativa está a defesa da vida e do cidadão que mora nas periferias e no interior do Estado. E é justamente em defesa da vida desse cidadão que age quem entende que qualquer pessoa cuja formação não foi controlada no que diz respeito à qualidade pelo Ministério da Educação brasileira, precisa passar por um processo de validação de diploma. Não é só o médico de Cuba ou da Colômbia que tem que passar por uma validação de diploma, deputado Josué Neto. O economista formado na Sorbonne, para ser economista no Brasil, tem que validar o seu diploma. O advogado formado em Harvard, para ser advogado no Brasil, tem que validar o seu diploma e depois passar na prova da OAB. E em relação ao médico que nasceu nos Jardins ou em qualquer outro lugar de classe média, média alta, e que não quer ir para o interior do Estado, deputado Josué Neto, eu me formei na Universidade Federal do Amazonas, não nasci nos Jardins, mas como advogado nunca planejei exercer minha atividade lá em Beruri. Vossa Excelência formou em Economia pela Universidade Federal do Amazonas e como economista nunca planejou exercer a sua atividade lá em Santo Antônio do Içá. Portanto, eu não penso que o caminho mais correto é culpar o médico. Não existe uma carreira. O advogado, ele faz o concurso para ser juiz e aceita ir para o interior porque ele sabe que ele vai ter... Primeiro que ele vai ter estabilidade no emprego e esses médicos não têm estabilidade porque o contrato é temporário. Segundo que ele vai ter uma carreira e esses médicos não têm carreira porque o contrato é temporário. Terceiro que ele vai progredir na carreira até chegar na capital e esses médicos não vão progredir na carreira até chegar na capital. Portanto, não é que o médico não quer ir, não é só o médico que não quer ir, o psicólogo não quer ir, o advogado não quer ir, o enfermeiro não quer ir, porque faltam carreiras estruturadas que valorizem a atividade profissional. É essa que é a discussão, porque culpar o médico é efetivamente o caminho mais simples, mas não julgo que seja o caminho que resolve efetivamente o problema. Obrigado.